Aleluia! Esse Deus nosso é maravilhoso, não é? Glória a Deus. E viva o Brasil! Porque nós podemos nos reunir, nós podemos pregar a palavra, nós podemos falar do amor de Jesus. Amém? Então pega a sua Bíblia e vamos fazer a nossa declaração juntos. Amém? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero antes que vocês repitam algo que eu falei durante muito tempo e que durante esse tempinho, agora eu dei uma parada, mas agora eu estou voltando. Eu estou esquentando as turbinas. Então, vamos lá? A alegria do Senhor é a nossa força. De novo, agora nós vamos falar com todo o ânimo, com toda a força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, glória a Deus. Queridos, no mês passado, nós fomos preparados, vocês podem sentar, nós fomos preparados para nos fortalecermos frente às tempestades. Vimos e ouvimos testemunhos de irmãos valorosos que passaram por maus momentos nos locais aonde a igreja, até os dias de hoje, ainda são perseguidos. E esses irmãos, eles permaneceram firmes em Cristo Jesus. E neste mês, em todos os cultos, nós estaremos falando sobre família. Hoje de manhã o pastor Daniel ministrou foi o primeiro a ministrar sobre esse tema. E eu aconselho a quem não viu, pegar lá no YouTube e ver, rever. Eu creio que dentro de cada uma das ministrações que serão dadas para nós, nesse período, nós iremos aprender muito, cada um de nós. E é muito importante nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossa esposo, todos participarem juntos. Amém? Então, esse mês vai ser relacionamento familiar. E para fechar com chave de ouro, no dia 30 desse mês, a pastora e professora Flávia Heller, com seu esposo, com o seu filho, que tem 19 anos, que vocês vão ficar apaixonados por ele, estarão aqui conosco, falando, não é para casais, queridos, é para solteiros também, é para quem quer casar, quem pensa num casamento, quem já é casado, para quem está noivo, para quem não tem namorado ainda, mas sonha em casar, é para todos. Só que é necessário fazer inscrição. Então, nós estamos liberando um link, porque nós temos um número de pessoas para participar. Então, você se inscreva logo, para não acontecer igual aconteceu no outro evento. O pessoal da igreja ficou sem inscrever e o pessoal de fora se inscreveu. Todo mundo está me ouvindo? Pastores, pastor Daniel, pastora Fernanda, vocês estão ouvindo que tem um link? Pastora Selma, tem link? Pastor Denis, pastor Mari, tem link? Ok, gente? Não vai ser no domingo, vai ser na sexta, para não prejudicar quem já vem aos domingos, ok? Mas quem quiser participar, se inscreva, porque vai ser bênção demais. Então, glória a Deus. O tema dessa mensagem é arrependimento e compaixão. Ainda são para os dias de hoje? Arrependimento e compaixão ainda são para os dias de hoje? Deus me falou essa semana inteira sobre um livro, que é o livro de Jonas.
E foi muito interessante que enquanto eu estava preparando essa mensagem, me veio um pensamento, uma palavra do meu queridíssimo esposo, que sempre fala quando ele está num casamento, e às vezes o texto fica meio assim, parecido assim, o que tem a ver isso com casamento? Mas fiquem calmos, tem tudo a ver. Como diz, né, o meu esposo, tem tudo a ver, e vocês vão ver comigo daqui para frente, ok? Então, abre a sua Bíblia em Jonas 3, enquanto vocês estão abrindo. Jonas 3, 1, 10. Eu vou só pedir, Júnior, traz uma água para mim, por favor. Jonas 3, 1, 10. Amém? Eu vou estar lendo aqui na linguagem NVI. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra, que nos fortalece, nos vivifica. E nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, que a tua palavra venha de encontro aos nossos anseios, aos nossos sonhos, aos nossos desejos, e que sirva também como correção, Pai, para a nossa vida, para que possamos cada vez mais estarmos mais próximos do Senhor e sermos semelhantes a teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, é muito interessante que eu sempre fiquei pensando sobre essa questão de colocar pano de saco e cinzas na cabeça. Ficava assim, gente, que coisa é essa de colocar cinza, né? E aí um dia, e assim, isso ficava dentro e eu nunca comentei com ninguém. Mas um dia eu estava conversando com a pastora Suzy, que o Senhor já está com ela, filha da pastora Ângela, e ela me contando que ela também ficava incomodada com essa passagem, e ela resolveu fazer um jejum de um dia, dessa forma. Ela se vestiu de pano de saco, pegou cinzas e jogou no seu cabelo. Ela disse que é uma sensação tão ruim, porque você vai passando e o seu cabelo daquele jeito vai te trazendo aquela questão de imundície, de sujeira, um incômodo tão grande que é algo que assim não tem como explicar. E é isto que esse povo nesta época fazia. Eles se humilhavam desta forma diante do Senhor, mostrando o seu arrependimento e sentindo a sujeira do seu pecado. Nós falamos de pecado, mas muitas vezes a gente não tem muita noção disso na nossa pele, em nós. E é muito interessante quando nós paramos diante do Pai e pedimos ao Pai: Senhor, mostra para mim o que está errado. E aí quando Ele começa a falar com você, você começa a sentir dessa forma. Você começa a sentir sem lugar.
sem posição, porque a presença de Deus é tão maravilhosa, é tão grande, é tão linda, que realmente a gente não consegue estar perto dele se estivermos em pecado, se não pedirmos perdão a ele. Mas, falando aqui da cidade de Nínive, a cidade de Nínive, ela foi primeiramente mencionada no livro de Gênesis, no capítulo 10, do 8 a 11. Ali fala da genealogia de Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod foi um homem extremamente poderoso e foi o homem que iniciou e começou a construir a Torre de Babel. E foi na descendência de Nimrod que surgiu os assírios. E os assírios que edificaram a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade magnífica. Segundo historiadores, Nínive era uma cidade que tinha muros amplos ao redor dela, muros que a largura dele passava-se 3 carros de lado um do outro, para vocês terem ideia da largura desse muro. A altura do muro era de 30 metros. De uma torre de vigia até outra, havia uma distância de 30 metros também. Então, era um muro, era uma cidade muito bem cercada e difícil de ser atacada. Então, todo mundo tinha medo dessa cidade. Como que eu vou atingir essa cidade? Outra coisa que eles falam é que o seu povo, os assírios, eram conhecidos por serem cruéis na maneira de tratar os guerreiros capturados, muitos dos quais eram cegados para que não fugissem. Os povos da época, queridos, como Jonas, tinham muito medo deles. É como Nabucodonosor, quando nós estudamos um pouco sobre a história, eram homens perversos. Nós não temos noção da perversidade. Basta vocês verem um pouquinho de filmes dessa época para vocês terem um pouquinho da noção da perversidade. Então, queridos, olha que interessante. Deus é tão maravilhoso que ele olha para o povo de Nínive. Ele vê aquele povo em pecado, aquele povo fazendo aquelas atrocidades todas, e Deus é tão misericordioso. O nosso Pai, o nosso Deus, ele é misericordioso. E aí ele chega e fala para o profeta Jonas: Jonas, vem cá. Eu quero que você vá lá naquela cidade. Sabe qual é aquela cidade? Aonde tem aqueles homens perversos, que matam todos, que eles não têm medo de nada, que eles destroem, que tem aquela muralha daquele tamanho, cheio de guardas, todos protegidos. Eu quero que você vá lá. Eu quero que você vá e que você pregue para eles arrependimento. Queridos, imagina Jonas. Imagina Deus falando isso com vocês. Olha, você vai lá naquela cidade, numa daquelas cidades que nós ouvimos o mês passado, onde os cristãos são perseguidos, torturados, morrem de várias formas. Você vai lá pregar lá, você vai falar sobre arrependimento lá no meio da rua. Vocês conseguem imaginar isso? Foi isso que Deus fez com Jonas. E sabe o que Jonas faz? Jonas foge. Ele entra no navio, queridos, querendo fugir de Deus. Como se isso pudesse, como se isso tivesse condições. Então eu vejo que Jonas, além do medo, faltava para ele compaixão e conhecimento de Deus. Ele ainda não sabia quem era o Deus que ele conhecia. Então nós conhecemos que Jonas, ele vai de navio para Tarsis. Mas o que acontece? Esse barco, aonde ele está lá, começa a vir uma tempestade. E Jonas está bem tranquilo, dormindo lá no porão. E os marinheiros todos preocupados, julgando as suas bagagens do lado de fora e querendo saber o que estava acontecendo, por que aquela tempestade veio sobre eles. Eles jogam lá a sorte e descobrem que o culpado era Jonas. E chegam para Jonas: por que sobreveio sobre nós esta tempestade? E Jonas fala assim: é porque eu fugi de Deus. Deus me pediu para eu fazer, o meu Deus me pediu para eu fazer uma coisa para ele, eu não quis fugir e estou aqui. Mas o que nós podemos fazer para que a gente fique livre dessa tempestade?
Jonas diz o seguinte: me joga no mar, que vai parar. Mas os marinheiros, queridos, mesmo não conhecendo o Deus de Jonas, eles temeram. E não tiveram coragem de julgar Jonas imediatamente ao mar. Esperaram mais um tempo, mas só que a tempestade foi aumentando. E eles pegaram então Jonas e julgaram Jonas no mar. E quando eles julgaram, a tempestade cessou. E eles glorificaram o Deus de Jonas. Mas Jonas foi engolido por um grande peixe. E ele ficou nesse peixe por 3 dias. Só que dentro do peixe, Jonas se arrepende do que fez e ora a Deus. E nesse momento, então, do arrependimento de Jonas, ele é julgado na praia. E aí começa a nossa parte, aonde nós estamos, que é Jonas 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem. Deus tinha dado a primeira e ele desobedeceu. Agora o Senhor dá a 2ª. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Vocês devem estar pensando, o que esse texto tem a nos ensinar a respeito de família, já que nós estamos falando sobre família. Bem, até aqui nós vemos um servo de Deus, como eu e você, teimando em obedecer a palavra do nosso papai. Lendo as Escrituras, dá para a gente entender que ele não conhecia muito bem, pois tentou se esconder. Como assim se esconder de Deus? Conforme o que nós ouvimos sobre Jonas não obedecer a Deus e querer fugir dele, nós podemos entender que ele não o conhecia. Tem como alguém aqui conseguir fugir de Deus? Nós sabemos que não. Conforme o que ouvimos, nós vimos que Jonas quis fugir. Será que nós podemos refletir como pais, como filhos, como esposas, como esposos, se também nós temos sido como ele, como Jonas? Será que nós também não conhecemos o Deus que dizemos que conhecemos? Será que nós conhecemos Deus tão profundamente que nós podemos falar que o nosso relacionamento familiar é baseado no que Deus tem para nós? Será que nós também não estamos fugindo de Deus? Quando não queremos literalmente dedicar um tempo para estudarmos a sua palavra, para conhecer com profundidade o que é que Deus tem para nós como família? Será que tem alguma coisa em comum entre nós e Jonas? Se nós não conhecemos sua palavra, ou o que a sua palavra diz sobre família, nós temos sido desobedientes. Nós somos desobedientes aos seus ensinos. E assim, queridos, nós somos levados por ventos de doutrinas ditadas pelo mundo em que vivemos. Será que isso faz sentido para você? Será que é por isso que nós estamos tendo tantos divórcios no nosso meio? Será que é porque nós não conhecemos e não caminhamos conforme a palavra do Senhor? Será que, como profeta, não está na hora de você se arrepender? Confessar sua negligência em relação aos cuidados familiares, por falta de conhecimento, o qual você mesmo é responsável, porque somente você pode buscar, somente você pode mudar a sua história através da palavra de Deus. Quantos entram no divórcio porque não têm humildade? Quantos entram no divórcio
porque não conhece a Deus. Jonas 3, 4, 9, o arrependimento de Nínive. Entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Deus avisa, queridos. Deus não faz nada sem nos avisar. Quando nós andamos na estrada, nós vemos as placas, de aviso, radar. Por quê? Porque eles não querem te multar, eles não querem te dar que tem um acidente. Então você é avisado. E Deus nos avisa. Quando tem algo errado, Deus nos avisa. Se tem algo errado no relacionamento, de namoro, de casamento, de irmãos, se tem algo errado, Deus avisa. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, o maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisas alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Aqui vemos, em outras palavras, o profeta dizendo: arrependam-se de suas atrocidades, pois se não o fizerem, serão destruídos. Esse povo, querido, era arrogante e prepotente. Poderiam acabar com o profeta, destruí-lo. Mas o rei se curva perante a palavra de Deus. O rei se humilha e convoca a todos para assim fazerem. O que nós, queridos, podemos aprender aqui nessa passagem para nós? Nós solteiros, nós casados, nós namorados, o que nós podemos aprender? A palavra deve ser pregada a todos, até os piores homens aos nossos olhos. A palavra de Deus fala para nós não julgarmos. Não julguem. Vemos um povo quebrantado e um rei que proclamou, ordenou, orientou a todos a fazerem um jejum e se humilhar, orarem, clamarem ao Deus de Jonas. Quantas vezes eu já ouvi dizerem: meus pais? Eles não. Eles são duros de coração. Meus pais não convertem, não. A senhora não conhece os meus amigos. A senhora não conhece, não sabe quem são meus pais. Eles nem querem saber de Deus. Meu esposo? Ixi, não dá nem para falar em casamento. É melhor deixar ficar amaziado mesmo, porque ele não converte de jeito nenhum, coração duro. A minha esposa, coração duro. Queridos, nossa obrigação é pregar a palavra a tempo e a hora, com as nossas atitudes, com a palavra mesmo. Porque nós não estamos aqui. Eu creio que muitos de nós não nascemos num lar cristão. E nós sabemos o tanto que foi para que a gente estivesse aqui. Pessoas tiveram que pagar um preço para que nós estivéssemos aqui hoje. Alguns vieram de lares cristãos, mas uma grande maioria não. Alguém orou por você e alguém orou por mim para que nós estivéssemos aqui hoje. Então nós não podemos desistir. Aquele povo duro de coração, aquele povo perverso se converteu ao Senhor. Eles se humilharam e Deus, nós vamos ler lá na frente que Deus os perdoa. Deus os perdoa. Aprendemos aqui com um povo, um rei, pecadores e cruel, que oraram. O rei, querido, é a autoridade máxima de uma nação. Como o pai é a autoridade máxima na família. Hoje está tudo bagunçado. O homem não se posiciona como líder do lar.
Mas, queridos, vocês que são homens, vocês são líderes do seu lar. E vocês serão responsáveis e serão cobrados de você sobre a sua família. Sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, Deus vai cobrar de vocês. Está na hora de nós, como igreja, nos levantarmos e orarmos pelos homens. Porque os homens têm algo forte a ser declarado e proclamado diante de Deus. Eles vão ter que dar conta das suas famílias. E nós, mulheres, nós precisamos estar do lado. Nós precisamos ser auxiliadoras. Nós precisamos estar junto, caminhando junto. Está tudo errado aí fora. No mundo está tudo diferente. O dinheiro do marido é do marido, o dinheiro da esposa é da esposa, não é o dinheiro nosso. Pai, você é o sacerdote do seu lar. Pai, você é o rei do seu lar. Seus filhos têm que saber que você é autoridade. E autoridade, a gente não tem que ficar falando, eu sou autoridade. Autoridade é posicionamento diante de Deus. Vocês são responsáveis como rei. Vocês devem fazer o mesmo, serem exemplo para a sua família em oração, em jejum, em leitura da palavra. Suas esposas e filhos precisam ver você orando, você jejuando. Precisam ver você ali em comunhão com o Pai. Pais, voltem a fazer o culto no lar com sua família. Isso é importante. É fundamental. E o culto no lar, querido, não é um culto de 1 hora, 2 horas. Faz 10 minutos, 15 minutos. Pega a palavra, conversa ali com seus filhos, vê o que seus filhos estão lendo, o que eles estão aprendendo. Isso traz comunhão. Escolha um dia da semana e esteja junto ali. Vocês que são casados e não têm filho, faça você com a sua esposa, vocês dois, orem juntos, não deixem. Dessa forma o inimigo não vai abrir, não vai encontrar janela para poder entrar. A família de vocês estarão protegidas, cercada, como Deus cercou a família de Jó. De Jó não era cercada? Orem juntos. Organize um dia, esposa, ajude o seu esposo a organizar um dia, até que isso se torne um hábito saudável em toda a família. Continuando, Jonas 3,10, o juízo é cancelado. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Queridos, Deus é misericordioso. Um Deus que tem compaixão, Ele tem compaixão de mim, tem compaixão de você. Ele tem compaixão da nossa família. Mas nós precisamos, como família, estar juntos. Precisamos orar juntos. Nós precisamos, queridos, voltar ao início de tudo. Sabe, muitas vezes os papéis estão trocados. E não podem estar trocados. E muitas vezes nós deixamos o papel ser trocado porque o mundo faz isso. E nós estamos sendo levados pelo mundo. Pelo que o mundo tem ditado. É careta. É careta ser uma família onde o pai é a autoridade. Não, queridos, por isso que está essa bagunça aí fora. Por isso que filho não respeita pai, não respeita mãe, não respeita nada. Está tudo bagunçado. Nós precisamos voltar para as Escrituras, voltar para o que o Senhor nos ensina sobre família. Precisamos resgatar as famílias. Precisamos nos arrepender e ter amor uns com os outros, mais compaixão. É principalmente com a nossa família. Geralmente, queridos, quem a gente mais ofende, quem a gente mais machuca, são as pessoas da nossa família. Neste texto, nós aprendemos que a palavra de Deus
é o alicerce para nossas orações. E que quando somos sinceros, Ele nos ouve. Deus deu uma palavra para Jonas. Deus deu uma palavra para aquele povo: arrependei-vos. E esta é a mesma palavra para nós: arrependei-vos. É a palavra para nós, essa palavra continua e continuará para sempre: arrependei-vos. E aquele povo se arrependeu. Em cima da palavra de Deus, eles se arrependeram e a bênção de Deus veio sobre eles. Nós precisamos nos arrepender dos posicionamentos que temos tido, da falta de conhecimento da palavra, da falta de conhecimento daquilo que Deus nos ensina. E, queridos, é sempre importante usar a palavrinha mágica: me perdoe, eu te amo. Me perdoe, eu te amo. Nós não podemos sair abraçando, mas a nossa família nós podemos e devemos abraçar. Abrace mais, beije mais, fique junto, faça carinho. Queridos, é necessário arrependimento genuíno. Eu quero pedir os diáconos para servir a ceia. Enquanto eu ainda estou ministrando aqui o finalzinho. E eu quero pedir o pessoal do louvor que pode subir também. É necessário arrependimento genuíno em relação às palavras ditas em momentos de ira, pela falta de atenção com qualidade com os pais, com os filhos, esposa e esposo. É necessário usar sempre as palavrinhas mágicas. Se você alguma vez falou em divórcio ou pensou, se arrependa agora e confesse o Senhor. Essa palavra não tem que estar no seu vocabulário. Divórcio não existe no vocabulário do cristão. É fundamental se arrepender, jejuar e orar sem cessar, como o povo e o rei de Nínive fizeram. E também como nos orientou o apóstolo Paulo, porque assim o Senhor ouvirá o clamor do seu povo. Nesse momento, querido, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Os diáconos, eles já vão servir. E eu quero que nesse momento, enquanto isso, você feche seus olhos e sonda o seu coração. Sonda o seu coração. Veja se você magoou o seu cônjuge. Algo que você falou para o seu pai ou que você falou para sua mãe e que você não arrependeu ainda. O casamento, querido, é o plano de Deus. Desde Gênesis, como ministrou hoje o pastor Daniel de manhã, até o Apocalipse, quando a noiva vai se encontrar com o noivo. Nós não podemos falar palavras que ofendem, que machucam. Pense antes de falar. A palavra de Deus nos diz: irai, mas não pequeis. Nós temos que vigiar o tempo todo, queridos. Eu preciso me vigiar o tempo todo. Cada um de nós sabe a luta que tem. Mas Deus é tão maravilhoso conosco que Ele diz que nós podemos pedir perdão, arrepender, e Ele nos perdoa. Esse é o seu momento, queridos. Aqueles que forem recebendo o cálice e o pão, eu gostaria que ficassem de pé. E eu quero chamar meu esposo para vir aqui para frente comigo. Vocês, arrependemos, que possamos cada um de nós nos arrepender da nossa prepotência, da nossa negligência, do nosso orgulho em não ceder, em não ouvir, em
em não demonstrar amor, em não entender a fragilidade do outro, que possamos nos arrepender.